iniciada a gravação. Vamos fazer então a oração agora para iniciarmos. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo dia. Muito obrigado pelo teu cuidado e amor. Pedimos humildemente a tua bênção, a tua presença agora nesse estudo. Teu Santo Espírito nos dar o entendimento, a nos gravar no coração as tuas verdades que tu queres nos ensinar nos versículos da tua palavra que vamos meditar hoje. Fica conosco, por favor, dá-nos mais semelhança contigo, por favor, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, vamos lá, Eclesiastes capítulo 7. Talvez consigamos chegar até metade do capítulo. Então vamos objetivando aqui. Se alguém quiser já abrir Provérbios 22:1, é um verso que compara com o primeiro verso aqui de Eclesiastes 7:1, que diz: melhor é a boa fama do que o melhor unguento, e o dia do nascimento e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Então, melhor é a boa fama do que o melhor unguento. Então, mais do que andar perfumado, andar bem arrumado, é ter um bom nome, a boa fama. E o dia do nascimento do que o dia da morte, né, melhor do que o dia do nascimento. Porque ele vai depois dar alguns motivos, né, mas no nascimento ainda há uma incerteza, uma vida inteira de incerteza. Não se sabe se aquela pessoa ela vai vencer na vida, ganhar a vida eterna ou vai se perder. E há muitas dores, sofrimentos à frente. Já na morte encerra-se, decide-se o caso, encerram-se os sofrimentos. E aí é o que ele coloca também ali no que nós vimos a última vez no Eclesiastes 6, o verso 13. Né? Que é melhor, digo que um aborto é melhor do que ele. Então é nesse aspecto de analisando somente as lutas, as durezas da vida, chega nessa conclusão. Melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Quem tem Provérbios 22:1 para ler? Mais vale o bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Isso aí, muito obrigado. Então, mais vale o bom nome do que as riquezas. Melhor é a boa fama do que o unguento, o perfume. Então, o bom nome, a boa fama vale muito mais do que a boa aparência, o dinheiro, o poder. O Eric. Bom dia. Pode falar. Antigamente, nós éramos avaliados pelo ser. Deus quer que a gente seja avaliado pelo ser, né? Aí o ser humano arranjou caminhos, né? Então, o ter, e hoje é o parecer. Né? Você vê as capas de Facebook, de Instagram, ninguém coloca de capa o cesto de roupa suja de casa. E nem você desgrenha. Você tá rindo, é? E nem você desgrenhado e tudo mais. Todo mundo quer postar você bonito, viajando o mundo afora, com a família feliz, porque é o parece. Não significa que tem, e muito menos que é, mas parece. Exatamente, né? Então, muito mais do que isso, então é ter um bom nome, mais do que a aparência, mais do que as coisas.
E mais do que, dá para se dizer, mais do que o início das coisas, o final é melhor. Então nós temos que nos preparar para o fim das coisas, não somente para o início, para começar. Nós temos que começar bons projetos, mas principalmente devemos terminar, concluir bons projetos. E aí aqui coloca uma vida que se encerra. E nós sabemos, né, que se encerra com Jesus e que tem aí a certeza da salvação é melhor do que uma vida que começa. E agora nós vamos ao verso 2. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Porque naquela está o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Então, diferente do que muitas vezes nós pensamos, temos que nos alegrar, fazer festa e tal. Sim, Deus quer isso, mas o que é melhor? Eu ficar me alegrando e não parar para refletir a respeito da vida? Porque aí, Mas é incrível, você como médico, você sabe, né? No momento crucial da vida, na hora que alguém tomba, né? Você para pensar qual o sentido da existência, né? E a gente só pensa no sentido da vida na hora da morte, né? Ninguém para pensar aquela expressão que tem na Bíblia que é comamos e bebamos que amanhã morreremos. Não tem sentido, né? É só viver por viver. Diz que uma vida só vale a pena ser vivida quando vivida em função de outra vida. Então, viver para servir. Jesus Cristo deu esse exemplo. Então, não é ocupar espaço aqui, né? Tem um propósito atrás disso. Qual é o propósito? Eu acho que a Bíblia dá para a gente esse propósito. E você começa a entender eternidade diante da brevidade, né? O que vai lá na frente é como eu vivo hoje. O que eu faço da minha vida hoje? E o norte está aqui. É verdade, é bem isso. Então, porque na casa, né, do luto está o fim de todos os homens, e os vivos aplicam ao seu coração. Então você aprende, você reflete e analisa. Será que eu tenho feito o que vai durar pela eternidade? Eu tenho investido em tesouros celestiais ou eu tenho investido em coisas terrenas que vão ser destruídas? Então, por isso, na casa do banquete, você está só ali aproveitando e não está refletindo, não está tendo instrução com isso, você está apenas se divertindo. Mas aí, por isso, melhor é um do que o outro. E aí, por isso, vem o verso 3. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Aí é interessante isso. Aí muitos poderiam pensar, então devo andar sempre triste, sempre cabisbaixo? Não. 2 Coríntios 7,10 nos ajuda a entender um pouco mais o que quer dizer essa tristeza. Quem pode abrir para nós? 2 Coríntios 7,10. 7:10. Isso, eu acho que a Eliane achou ali, abriu o áudio. 7:10, né? Isso. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então, a tristeza do mundo produz morte. Ficar só olhando para as coisas ruins, sempre cabisbaixo, e continuar assim, o que vai acontecer? Você vai indo num caminho de morte, vai produzir a morte. Isso não é bom. E não dá um bom testemunho. O Eric, o que é a tristeza segundo Deus?
Exatamente a consciência, né? Porque vai operar o arrependimento, a consciência de que eu sou miserável, da minha real condição. Essa é a tristeza segundo Deus, o coração contrito, que Deus não rejeitará. E aí eu vou até Deus e obtenho o arrependimento para a salvação. E aí isso é todo dia. Todo dia então eu obtenho o arrependimento para a salvação e aí eu saio feliz, porque eu fui salvo. Então aí agora eu saio feliz não porque eu estou me sentindo feliz, porque não, mas pela fé. E aí entra a questão, Jesus ele andava pela fé. E não importava o que ele estava sentindo. Satanás estava toda hora tentando ele. A vida de Jesus foi uma das mais sofridas, mas ele estava sempre calmo, sempre sereno, em paz, tranquilo. Porque ele tinha fé em Deus, que Deus estava cuidando dele. Muito mais, no nosso caso, né, nós temos muito mais certeza de que Deus está cuidando de nós, porque Jesus já venceu a batalha. E então, essa é a tristeza segundo Deus. Então, melhor é a mágoa do que o riso. Porque, voltando a Eclesiastes 7:3, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Então, quando o nosso rosto, que é um símbolo do nosso caráter, nós ficamos tristes conosco mesmo, segundo Deus, ou seja, segundo a norma divina, quando a gente se compara com Deus e não conosco mesmo, ou não com os outros, aí nós sentimos a tristeza por ver quem nós somos. E aí nós morremos para o eu e deixamos que Cristo viva. Esse é o desejo de Deus. E aí então nós passamos a crescer nesse aspecto. E é por isso que é melhor então essa tristeza, essa mágoa do que o riso. Porque novamente, no riso, na alegria, eu estou me sentindo bem, está tudo bem. E aí eu não preciso de um salvador, está tudo ótimo. Eu não busco a Deus, mas quando eu estou triste, eu vou procurar uma solução. Olha, eu estou triste. E a tristeza, ela o quê? Ela gera morte. Mas a tristeza do mundo, ela fica só nisso, ela não tem a solução. O mundo não tem solução. Mas a tristeza de segundo Deus vai levar o quê? O arrependimento para a salvação. Então, a tristeza de segundo Deus me indica a necessidade de eu obter a solução em Jesus. Essa é a diferença. Então devemos estar sempre tristes conosco mesmo, de nós mesmos, mas sempre felizes no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Filipenses 4:4. Alegrai-vos onde? Não em mim mesmo. De mim mesmo eu não tenho do que me alegrar. Mas no Senhor eu devo sempre estar feliz. Então isso é uma questão diária, uma questão constante. Quem é? A Osana pode falar. Você está falando isso, eu estou me lembrando. Ontem teve um almoço de extensão, como é? Extensão da Escola Sabatina. É um pequeno grupo que eu dirijo aqui, né? Tem dois aqui, um na sexta-feira e outro no sábado. E na sexta não pôde ser, então foi no sábado. Aí eu fiquei prestando atenção, né? Aí a gente levou comida e tal. E aí eu percebi, assim, duas coisas me chamaram a atenção. Muita variedade de comida. Eu levei pouca coisa. Eu levei só um prato e comi com arroz integral e salada, tá bom. Mas aí eu percebi que, assim, se tornou um ambiente muito hilário, sabe? Muito engraçado, mas, sabe, a impressão que você dava era que, assim, que as pessoas riam os comentários que eram feitos, que não eram coisas que eram pensadas, sabe? E se eu entrasse na vibe da conversa, é como. Mas é isso, eu não vi, assim, com superioridade a minha situação, não, entendeu? Eu olhei assim, como eu já fui e como Deus tem me transformado. E o que eu posso fazer, o pessoal da minha classe, o que eu posso fazer para que eles também sintam o desejo de ser transformado. Porque eu percebi que depois do almoço, aí a gente foi para o estudo, muita gente estava assim, ó, sabe?
estava sonolenta. Aí eu fiquei pensando, eu falei, nossa, essa tristeza de você não estar contente com o seu jeito, sabe? A única comparação que eu vejo assim é comparar com Deus, não é comparar com as pessoas. Eu não sou melhor que ninguém, mas também não sou pior. Eu tenho que comparar com Deus. Perante Deus eu estou ruim, eu preciso melhorar, sabe? Mas eu não consigo sozinha se Deus não me ajudar, para eu dar sentido à vida, dar significado à existência. Acho que nesse sentido, assim, como Deus tem me transformado, ainda não estou perfeita, mas ainda tem, sabe? Tem um longo caminho pela frente ainda. Mas um dia de cada vez. Sexta-feira eu fiz 43 anos que eu me batizei. E haja mudança, viu? Haja mudança. Então vejo assim, como Deus transforma a gente, Ele vai fazendo um dia de cada vez, um dia de cada vez. E isso motiva a gente a continuar, né? Senão, que razão tem que continuar? É verdade. Interessante isso, né? Como até mesmo os hábitos, né, de alimentação e tal, muitas vezes nos levam a manter os padrões de palavras, atitudes, pensamentos e nos impedem, né, de mudar e até nos levam. Por exemplo, tem a questão do o café. O café ele é muito enganoso porque ele te dá uma suposta energia, mas na verdade ele está pegando energias emprestadas e é como se fosse um cheque especial. Está pegando aquele dinheiro lá, mas a conta por trás está ficando muito grande. Está ficando cada vez, os juros, né, vão se acumulando. E ele te dá aquele momento naquela energia, mas depois ele te cobra um preço muito grande. Todos os estimulantes, seja o café, o chimarrão, o chocolate, tudo que é estimulante nesse nível, dessa forma, age assim. E não só isso, eles embotam a mente e fazem com que as nossas palavras se tornem mais frívolas, mais assim, inúteis, fúteis, e nos favorecem a falar da vida dos outros da forma como a Bíblia condena, né? Falar mal dos outros, a fofocar. E até no Espírito de Profecia coloca isso, né? Todas as pessoas quando ingerem esses alimentos, solta-se-lhes a língua e começam a falar coisas que não convêm, né? Falar mal dos outros e até alguns estudos eles fizeram que depois de consumir café, as pessoas tiveram muito maior propensão de fofocar, falar da vida dos outros. Então, cuidemos disso. Não é só o café. Você pode dizer, mas a gente como cristão, a gente como adventista que tem conhecimento, não toma. Mas um suco com açúcar, já o suco depois da comida, né? Não justifica. Então, assim, são hábitos que a gente adquire ao longo da vida e que essa negação é prazeroso, é gostoso tomar. Mas, assim, você, porque foi criado, eu conheço o jeito de vocês, né? Vocês já foram criados assim, mas a gente que vem de outra cultura, né? A gente vem com hábitos que, para serem erradicados, precisa mesmo haver a transformação, uma renovação da mente, conforme Paulo fala lá em Romanos 12, 2, né? Não vos conformeis com esse mundo, porque não é fácil, não. Sabe, você abrir mão, e o açúcar é um veneno, ele é um ópio, é um narcótico poderoso, porque, nossa, é gostoso. Você tem que se policiar para não pensar o que você sente. Deus tem me ajudado, assim, a degustar o prazer de não, entende? Para ter força para dizer não quando ele vem. Não quero. Não é fácil, não, cara, é difícil. Exatamente, né?
Muitos deles eu já fui até certo um ponto viciado. O chocolate mesmo é algo que muitas vezes nós toleramos mais. E eu já fui viciado, eu comia muito chocolate. Eu Mas não gosto dele, não, graças a Deus. aí cada um tem o seu ponto fraco, né? E por isso, o ponto fraco, Deus quer que nos tornemos fortes nele pela graça de Cristo. Então, reconheçamos, né, esse ponto fraco, fiquemos tristes, como nós vimos ali, por isso, mas que essa tristeza opere o arrependimento e a mudança do coração em Cristo Jesus. Agora o verso 4, né? O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Coração, nós já vimos, são os pensamentos. Então, onde que meus pensamentos se concentram? Na casa da alegria, somente o que a alegria é? É uma sensação, um sentimento, uma emoção. Se eu fico somente pensando nas minhas emoções, dando muita ênfase e permanecendo nisso, estamos em Eclesiastes capítulo 7. Eclesiastes 7:4 agora. Então, isso demonstra o que? Uma tolice. Voltando então aos sábios, o oposto disso, da alegria, né? Ficar só nas emoções, nos sentimentos. O coração dos sábios está na casa do luto. Na casa do luto, onde que vocês entendem por casa do luto? Casa do luto é onde você não é muito fácil lidar com a finitude da vida, né? Então, assim, é muito reflexivo. O final da existência, você para pensar o sentido que você deu ou dá à existência. Então, ver alguém no caixão, você começa a pensar, poxa, morreu tão jovem, né? O que fez, as escolhas que fez na vida. Ou então, nossa, cumpriu a missão, completou a carreira, guardou a fé, né? Cumpriu, foi uma boa pessoa, deu sentido, uma vida plena e tal. Então, eu acho que a casa do luto é um lugar para se pensar mesmo, né? Pensar o que eu faço da minha vida hoje, porque um dia, mesmo que eu não queira, eu vou para a casa do luto se Jesus não voltar, né? Então, assim, o sentido que eu dou à existência vai definir o que eu quero para mim lá no futuro. Exatamente. Alguém mais quer fazer algum comentário a respeito? Que entende por casa do luto? Luto, tristeza pela morte de alguém, a casa do luto. Então, novamente, o coração dos sábios está na casa do luto. A Julita quiser falar, pode falar. Sim, também vem aquela questão assim que a questão da casa do luto, quando tu enxerga aquela pessoa ali no caixão, que nem a Rosana disse, a gente começa a refletir na vida da gente, o interior da gente, o que nós podemos mudar, o que nós, com essa atitude ali que levou nós ali ver aquela pessoa ali, mas eu tô tão errada em certas coisas, vou ter que mudar o quanto antes, porque isso pode acontecer comigo a qualquer hora, né? Então, é uma coisa para a gente realmente refletir bastante, porque a gente tem muitos erros que a gente tem que pedir a Deus para mudar nosso caráter. Então, nessa hora, é uma hora bem profunda, que a gente tem que analisar o coração da gente, é uma dica até para nós, refletir dia a dia, né? Como nós temos que mudar, porque se chegar a nossa hora e nós não tivermos
firmes com Deus e nós não conseguirmos ter a vida eterna. Seria isso. Interessante. A Dani quer fazer o comentário? Oi, pessoal, bom dia. Eu queria comentar sobre o verso 3. Melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Achei interessante esse verso. Eu não me lembrava dele e eu acho ele muito, muito real, muito forte. Porque com o sofrimento a gente pode aprender a até mesmo se colocar no lugar das outras pessoas. E às vezes, se a gente não tem aquele sofrimento, às vezes pode ser difícil entender o sofrimento do outro. Eu lembro que a doutora Rosana Alves, que é uma psicóloga neurocientista, ela fala uma frase muito interessante. Eu não lembro exatamente as palavras, mas é algo como meu sofrimento, meu ministério, alguma coisa assim, sabe? Faça do teu sofrimento o teu ministério, ela diz. E ela conta de pessoas que sofreram abuso e decidiram, então, ajudar, depois, quando cresceram e superaram, decidiram ajudar outras pessoas que tinham passado pela mesma situação. Então, achei isso bem interessante. As dificuldades que a gente passa, elas podem ser usadas para honra e glória de Deus, para que outras pessoas que passam pela mesma coisa possam ser ajudadas. E muitas vezes eu vi pessoas não compreendendo as dificuldades dos outros, mas eu olhei para mim mesma e vi que eu passava por aquela dificuldade e eu vi como o outro não estava compreendendo a dificuldade do terceiro, né? Pensei, poxa vida, né? Que coisa. Aí eu me lembrei que eu também não entendia, que eu também tinha aquela mesma opinião, até que eu mesmo passei pelo problema. Uma vez eu me achava muito capaz e muito independente, isso, especialmente na adolescência. Eu achava que não conseguir algo era falta de força de vontade. Nossa, como assim não conseguiu ir bem na prova? Que absurdo. É só estudar, é só querer, é só fazer. Pensava. Até que eu entrei em depressão. E tem pessoas que entram em depressão, olha que ironia, né? Tem pessoas que entram em depressão e elas conseguem fazer muito mais quanto não estão, porque elas fazem, talvez como uma forma de fuga. Mas o meu caso foi o contrário. Eu não tinha força de vontade. Aí eu comecei a compreender que força de vontade é uma coisa que vem de Deus. E não era eu que tinha força de vontade, era Deus que poderia me dar isso. Mas levou alguns anos para eu me recuperar. Mas foi necessário, foi uma lição que eu precisei aprender. Então hoje, quando eu vejo pessoas com dificuldades, eu não posso usar o discurso, não sinto, não vejo lógica em usar o discurso. É só querer. A pessoa tá viciada em alguma coisa, tá, por exemplo, um mendigo na rua, bebendo, não, mas é só querer. E aí outras pessoas continuam nesse discurso, mas porque talvez não tenham compreendido, né? Mas enfim, é isso. Acho que a tristeza, se ela for levada aos pés de Jesus, ela pode ser uma bênção. Se bem que tem pessoas que passam sofrimento e não adquirem essa bênção, essas compreensões, mas porque não estão permitindo que Deus os transforme. Muito obrigado pelo comentário, interessante isso mesmo. Então como aquela tristeza segundo Deus, né, que opera o arrependimento, e a tristeza segundo o mundo, que opera a morte, né? Se nós ficarmos só olhando para si mesmos, buscando, né, a esperança a solução em nós, não vai ter esperança aí. E por isso é interessante também o luto, né, a tristeza, também é um sentimento. Mas o coração dos sábios está na casa do luto, por quê? Ele vai sentir a própria necessidade, vai olhar, vai sentir a sua real condição, mas vai buscar então alguém que tenha o poder para auxiliá-lo, né? Então, só aqui temos, você vai fazer o seu comentário, Zana, e depois daí a Claudina também. Eu acho assim, você se identifica, aliás, você se identifica não. Normalmente, bom, a partir de você se identifica com alguém que está passando a mesma situação que você.
O mundo carece de empatia. Eu consegui sentir o que o outro sente. Mas mais que empatia é compaixão, me colocar no lugar do outro. Aí eu tenho que descer do meu pedestal e entrar no lugar do outro. Mas isso não é humano. Isso é divino. Então, assim, Deus transforma o coração da gente, e quando você consegue não só se colocar no lugar do outro e sentir o que o outro está sentindo, há uma identificação que não é humana, né? Como eu te falei, é divina, né? Aí você passa a sentir o que o outro está sentindo. E geralmente isso a gente não sente na casa da alegria. A gente só sente na hora do luto, sabe? Quando eu fiquei doente, eu passei pelo câncer. Uma coisa é tratar pessoas com câncer, outra coisa é você estar com câncer. E você sentir o que o outro sente. É uma doença multifatorial que tem origem na mente. E você perceber que a sua mente precisa ser tratada antes do seu corpo. E só Deus faz isso. E mesmo você sendo mutilada, tirando partes do seu corpo, mas a sua mente sendo restaurada, reconstituída, e mais que isso, fortalecida para passar avante o ensinamento, fortalecendo outras pessoas, dando sentido à vida. Nossa, ainda não acabou, sabe? Precisei ver o Gerson, né, tombar, para dar um significado, mas uns 3 anos que ele passou comigo, pelo tempo que eu passei, Deus foi me usando e eu vi isso, sabe? Cada dia, assim, Deus curando as emoções, Deus curando a mente, para dar um significado à existência e olhar para o futuro com uma perspectiva de esperança, que não é só a casa do luto, não é o finalmente, ainda tem mais. Mas para o mais eu preciso me aproveitar e entender o sentido aqui, né? Senão... Exatamente. Claudina, pode fazer o seu comentário. Eu acho assim que o luto, ele não vem só de uma morte, ele vem até da perda de uma pessoa que está viva, por exemplo, da separação. Uhum. Porque uma separação, ela causa muito sofrimento, um sofrimento, assim, terrível, que ela destrói a família, os filhos, tudo. E depois que você passa elas são fases, e tu vai passando, né? Aí quando você passa pela fase do luto, aí você entende que você só consegue sobreviver se você perdoa. Então, a importância de você perdoar, você consegue ver, e você consegue ver o sofrimento das outras pessoas, você consegue ajudar as outras pessoas. Eu trabalho com jovens num bairro aqui da minha cidade, acho que tu conhece, né, Eric, o São Jorge, ele é um bairro carente ali, né, e então a gente trabalha ali com jovens e crianças, então a gente vê todo dia as crianças sendo até estrupadas, sendo machucadas, então a gente agora, eu acho que eu consigo levar para elas a importância de você perdoar. Então, se a gente realmente soubesse o que Jesus quer que a gente seja, a importância de ser seguidor de Cristo, então eu acho que o que Jesus exige de nós como cristão, eu acho que diminuiria bastante o número de cristãos.
Porque a primeira coisa que Jesus quer que a gente tenha é que a gente ame Ele em primeiro lugar, que a gente tenha Cristo em primeiro lugar, que a gente esteja disposto a sofrer por Ele, porque Jesus não veio trazer paz, Ele veio trazer espada, sabe? Ele veio trazer espada, porque Jesus, você tem que estar disposto a sofrer por Ele, sabe? E Jesus veio trazer paz entre eu e Deus. Quando eu tenho paz entre eu e Deus, aí, essa paz com os outros semelhantes. Mas o perdão, não existe coisa melhor no mundo do que para você superar qualquer luto que seja. É a certeza de que eu esteja salvo e a certeza de que eu também, que Jesus já derramou o sangue dele na cruz para me salvar. Jesus já derramou então ele já me perdoou, sabe? Então, se ele me perdoou, então eu tenho que estender esse perdão. Por mais que perca a pessoa na morte ou na vida, que isso venha causar um sofrimento terrível, porque causa mesmo. Eu estou falando isso porque eu já passei por isso. Então, é uma coisa que não tem explicação quando você consegue perdoar, mas sabe aquele perdão que vem do fundo do coração e que você realmente, você diz, olha, realmente eu fui capaz de perdoar. Aí sim você consegue entender o sofrimento da outra pessoa. E você conseguir espalhar a paz que que Jesus veio trazer para nós. Então, eu tenho que estar disposto a sofrer por Jesus, né? Eu tenho que estar disposto. Muito interessante o comentário. E Jesus, ele não veio trazer paz, ou seja, ausência de problemas, conforme o mundo oferece essa paz, mas ele veio trazer espada. E nessa questão das situações. Mas mesmo durante esses períodos de provação, de dificuldade, durante a espada, ele veio também para que nós tenhamos paz, assim como ele. Nós tenhamos a paz no meio dos problemas e não a paz, digamos, absoluta e completa que somente haverá com a ausência de qualquer problema e angústia que quando ele voltar, né, e o mal for então destruído. Mas até lá ele veio nos ensinar exatamente isso, é a paz com Deus. Essa é a principal paz. Para conseguirmos então enfrentar as lutas que vêm também em consequência da existência do pecado em mim e nas pessoas ao redor e no mundo. Rosana, pode falar. Não sei se você já leu aquele livro. Esse cara já deve ter morrido, mas eu tenho esse primeiro livro dele, o pastor Terry Sussar. Ele falou, Rosana, você tem que comprar a série completa. Eu só li um, que é o único que eu tenho. A cura para os traumas emocionais, do David Simmons. Ele é um autor batista, ele já era bem velhinho quando ele escreveu isso, foi lá pelos idos de 97, mas ele já deve ter morrido. Aí tem a cura das memórias, reflexões do espelho, então é interessante para ler, para entender alguma coisa, porque eu passei por essa situação da separação. E, assim, uma coisa muito interessante é você entender, ele diz assim, que o divórcio, a separação é pior que a morte. Porque a morte é o fim, você sabe, não tem jeito. Todo mundo caminha para ela, mas o divórcio é rejeição. E a rejeição é dolorosa. Ela é mutiladora. Aí eu fiquei pensando em Apocalipse, quando fala que quando Deus enxugar dos nossos olhos toda lágrima, a gente passa por um desenvolvimento motor normal. Eu sou fisioterapeuta. E tudo tem que ter uma sequência.
esse desenvolvimento motor normal, que é a criança, o bebezinho e tal, e que vai indo até andar e pensar e falar e tudo, esse desenvolvimento motor, não seria motor, né? Normal, também acontece no emocional. E se você mutila por algum motivo, alguma fase por um trauma violento, entende? Isso gera culpa, mesmo que você perdoe, mas a culpa a gente carrega. E para Deus libertar da culpa, o perdão tem que vir de Deus, passar para você e ir para frente. Agora, como para estender esse perdão, passando por você, indo para frente, a ponto de transformar o outro? Também eu não sei fazer isso. Mas Deus tem me dado essa missão. Seus pais sabem disso, você também. Essa missão é aqui em casa, porque eu passei por isso. Agora, você trabalhar na cabeça de um filho, que é alguém muito especial da gente, esse perdão da atitude e não da pessoa, e não se sentir culpado por ter, entende? Por não ter feito, agido diferente, sabe? E você olhar para Deus e ver assim, isso não é seu, é Deus quem te dá, é Ele quem transforma. Hoje Ele conseguiu me transformar, eu falo isso sem lágrimas. Eu estou curada, Deus me curou. E Deus tem me usado para transformar vocês que estão escutando um pouco da minha história, seu pai e sua mãe conhecem, você também, sabe? E tem me usado para participar de grupos, de ministérios, para curar outras pessoas. E pelo que a Claudina falou, ela trabalha com gente, coisa triste, lidar com criança. Imagina assim, as sequelas emocionais que ficam nessa criatura em desenvolvimento. E como cristão, a gente restaurar a partir da gente uma criança, para ela não ficar com ódio do pai, da mãe, do estuprador, do sei lá do que da vida, entende? Mas ela se perdoar porque ela não é culpada, mas Deus tem um propósito naquela situação. E eu vejo que o luto faz muito isso com a gente. O luto, a separação, a rejeição, sabe? Jesus Cristo veio aqui para deixar um exemplo do que é ser rejeitado. Isaías 53. Se amar quem não merece, amar quem, sabe? E nem por isso você ser alterado a ponto de a sua classe emocional influenciar outras pessoas e fazer outras pessoas. Peraí, como é que esse cara é desse jeito? Para onde que ele olha? Eu quero olhar também, porque todo mundo tem uma inveja de quem está equilibrado emocionalmente. Eu lido com pessoas que carregam culpas terríveis, a ponto do cérebro estar se encolhendo. E você lida com isso, e você ora, e quando você ora com a pessoa, e você percebe um certo relaxamento, e você vê avançar 1 centímetro, e a família olhar e falar assim, nossa, Suzana, quanto avanço, quanto deixou de perder. Isso é um desafio, hein? Interessante, Rosana, essa questão da culpa, porque não é só o casal, é um dos cônjuges. Sim. Tem culpa, os filhos sentem culpa também.
E é interessante que o perdão libera. Realmente perdoar. E se perdoar, né, é a pessoa perdoar o outro, mas se perdoar também. Isso não é algo que a gente consiga por nós mesmos, não. É só por Deus. Esse poder do perdão é só vem de Deus. Senhor, me ajude a perdoar. Se arrepende dos seus pecados e peça perdão a Deus. E aí, quando o inimigo, porque o inimigo vem tentar, ele vai jogar na tua mente aquele pecado que você cometeu, aquela situação que aconteceu. Você repreende em oração, pensamento ali, Senhor Deus. Já pedi perdão, Deus já me perdoou. Porque a batalha que acontece durante o conflito é na nossa mente. Verdade. E assim, a questão de caráter, o que nós vamos levar para o céu? O nosso caráter. Sim. Atitudes erradas a gente faz, a gente muitas vezes fala alguma coisa sem pensar, deixa de fazer alguma coisa que deveria fazer, puxa, mas eu poderia ter feito, eu poderia ter ajudado. Isso acontece. Agora, você fazer algo pensando para prejudicar alguém, para difamar alguém, é um pecado premeditado. Tem os pecados conscientes, eu sei que estou fazendo errado, tem aqueles pecados involuntários que você não planejou, não quis, e quando vê, poxa, falei mal de uma situação, né? A gente não deve ficar as maledicências, né? Fala das bênçãos. Como é fácil a gente falar de problemas e coisas, vamos falar das bênçãos, das coisas boas que tem. Às vezes a nossa mente fica tão focada no problema que a gente esquece de tudo o resto que tem, né? Às vezes muitas pessoas desistem de viver por causa de um problema. O problema é tão grande que não consegue superar. Quando a gente for ver, nossa, a gente tem problema e todos nós temos, e não tem como ter uma vida neste mundo sem problema. Vai ter. De um lado ou de outro vai ter. Aí a questão, assim, ó, do Pai Nosso lá, Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Então, é a condição. Eu quero ser perdoado, eu preciso perdoar. Se eu não perdoar, eu não serei perdoado. Eu posso contar duas experiências? Eu não vou fugir do assunto, Eric. Não vou, prometo. Sim, mas só antes de contar, vamos só seguir aqui um pouquinho. Daí conta daí para o verso 5 de Eclesiastes 7 agora. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. Aí então, novamente, o que nos dá mais prazer é ouvir a canção, a coisa alegre, mas a canção do tolo não vai trazer nenhum benefício para mudança. Já a repreensão vai trazer o que? Algo que eu não gosto de ouvir, mas é algo que eu preciso muito mais ouvir do que algo agradável. Porque se há algo errado na minha vida que precisa ser mudado, eu ter acesso a esse conhecimento, a essa repreensão, vai me trazer uma possibilidade de melhorar. E isso vale muito mais do que eu me sentir bem. Então, mais do que os sentimentos, é o que? O caráter, né? O crescimento, a edificação. Eudete, você pode abrir para nós o Salmo 141, o verso 5? Assim que achar, pode ler. Salmo 141, 5. Isso. Fira meu justo, será isto uma benignidade, e repreenda-me, será um excelente óleo, que não me quebrará a cabeça, pois a minha oração também ainda continuará nas suas próprias calamidades. Nossa. Então, olha que interessante. Fira meu justo. Ser ferido pelo justo, a repreensão, isso é algo excelente. Porque não vai quebrar a cabeça, não vai te destruir. Às vezes a gente pensa, é o fim, está me repreendendo, que horror. A gente age como se fosse o fim de tudo, mas não é. É uma porta para você crescer. E aí,
Então isso é melhor. Então que aprendamos a reconhecer o maior valor disso, e mesmo que nós não nos sintamos confortáveis, venhamos a agradecer e a desejar mesmo mais a repreensão do que os elogios, do que os sentimentos de bem-estar momentâneo, né? E aí, por quê? Qual é um dos motivos disso? Vem o verso 6, Eclesiastes 7:6. Porque, qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é o riso do tolo. Também isso é vaidade. Olha só. Por que é melhor ouvir a repreensão? Porque a risada é como espinhos, crepitar, o som dos espinhos debaixo de uma panela. Algo estridente. Julita, pode abrir para nós Salmo 58, verso 9? Como espinheiros, antes que vossas panelas sintam deles o calor, tanto os verdes como os que estão em brasa serão arrebatados, como por um redemoinho. Então ali ele traz um contexto também, né? As panelas, os espinhos. E aqui, novamente, né? Os espinhos debaixo das panelas. É algo interessante. Tem Salmo 118, verso 12 também. Quem quer ler? Quem ainda não leu e gostaria de participar? Salmo 118, verso 12. Posso ler? Pode. Eu acho que a Cíntia levantou a mão ali. Pode ler, Cíntia. Salmo 118, verso 12. Deixar ainda quem não leu, quem não participou. Sim. Salmo 118. Cercaram-me como um enxame de abelhas, mas logo se extinguiram como espinheiros em chamas. Em nome do Senhor, eu as derrotei. Então, vejam só. O espinho, então, é uma madeira fina. Agora deu para entender um pouco melhor lá o significado disso. Porque tal qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela. Ou seja, por que teria espinho debaixo de uma panela? Uma panela é para você aquecer. Você coloca lenha, fogo debaixo dela. Então, o espinho seria o que? Uma madeira, uma forma de você aquecer e queimar ou a cozinhar algo que está na panela. E como o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, ou seja, faz um barulho, ele dá um barulho. Você queima uma madeira ou outra, ela não faz tanto barulho, ela queima, mas dá um calor constante que se mantém. Já os espinhos não, eles fazem aquele barulhão e logo se apagam. E aí quando nós vimos lá, né, o Salmo que foi lido ali, os 58, que a Julita leu lá, o verso 9, antes que as vossas panelas sintam o calor dos espinhos, como por um redemoinho os arrebatará, vivo e em indignação. Ou seja, elas acabam não produzindo um calor que vai cozinhar algo. Você quer cozinhar alguma coisa, você não fica colocando espinho. Ele vai dar aquele barulhão, vai queimar um pouco, mas nem aqueceu a panela e já acabou. É algo muito passageiro. E é exatamente isso que nós vemos. A alegria, o crepitar dos espinhos, o riso do tolo é algo muito passageiro. Sai aquela gargalhada e logo depois ele está o quê? Triste. É aquela coisa muito passageira, muito ilusória, enganosa. E aí, Deus, nós não devemos esperar nada. Nisso não está a alegria. A alegria não consiste nisso. E aí, Salmo 118 coloca novamente, né? Cercaram-me como abelhas, porém apagaram-se
como o fogo de espinhos. Então, o mal, nós temos essa certeza, né? Ele está aqui durando, mas perante a eternidade, é apenas um breve momento. Então, vamos confiar em Deus, vamos procurar desenvolver um caráter de ouro para que nós permaneçamos e não sejamos como palha, como espinhos que queimam, fazem um barulho aqui e depois desaparecem para sempre, né? Eric, tem Isaías 9:18 também, que diz assim, ó, porque a impiedade lavra como um fogo, ela devora as sarças e os espinheiros, e ela se ateará no emaranhado da floresta, e subirão em espessas nuvens de fumaça. Muito obrigado. Olha só, Isaías, então, o que queima é a iniquidade. É Isaías 18. 18, obrigado. A impiedade lavra como um fogo. Ela devora as sarças e os espinheiros. Então, que nos afastemos de toda impiedade, né? Que não sejamos como espinhos, como palha. E aí, para que isso não venha a nos consumir e a nos destruir, né? É isso mesmo. Então, agora acho que as Anas podem encerrar contando suas histórias e aí por hoje nós encerramos aí o estudo. Duas histórias que tem que ver tudo com o que você está falando. A primeira foi assim, eu tive uma conversa com a minha filha, uma conversa de 2 horas e pouco no telefone, ela mora na Itália. E a gente estava conversando sobre um monte de coisa, e aí a gente entrou no tema do perdão. Aí eu conversei com ela, e aí eu estava explicando para ela o que eu entendia como perdão, segundo a Bíblia. E eu disse para ela, olha, eu errei em algumas coisas, ou em muitas coisas, mas eu já pedi perdão a Deus, já pedi perdão para vocês, porque eu errei na condução de algumas coisas, na educação de vocês, eu não sou perfeita. E Deus tem me mudado do tempo que eu entendia que isso era certo, embora eu fiz o melhor que eu achava, mas Deus tem me libertado da culpa. E isso tem me trazido muita paz, sabe? E isso tem, assim, me feito olhar a vida numa outra perspectiva. Talvez seja por isso que eu consegui vencer o câncer e muitas outras coisas, né? As perdas. E ela ficou parada, assim, pensando. Aí eu fiquei pensando. Com ela foi uma coisa. Sexta-feira veio meu filho para cá com a neném. Minha neta é uma figura, tem 1 ano e 5 meses, mas é uma figura. E a Bíblia diz que a gente vê a educação que a gente deu para os filhos nos netos. A gente não vê sabe, finalmente. Deus olha para a gente não como neto, mas como filho, né? E ele permite alguns puxões de orelha, né? E ver, assim, como a gente, e aconselha, como que a gente vai ver isso numa chamada de atenção, né? Umas coisas assim do gênero. Aí eu estava prestando atenção, a neném, ela é apaixonada pelo celular. Tem 1 ano e 5 meses e ela fica, quer, iga. Mas assim, bota no ouvido, tá em vídeo, sabe? Bate cuca, chega a ser engraçado. E eu não sabia disso, eu peguei o celular da mão dela sem pedir licença. Aí meu filho me chamou a atenção. Mãe, não faz isso. Eita. Eu não fiz assim, de propósito, com objetivo, entende? Mas eu peguei. Aí ele falou assim para mim, quer ver só, mãe? Sophie, dá o celular para o papai. Ela entregou. Aí ele foi e entregou para ela. Aí eu falei, Sophie, dá o celular para a vovó. Ela fez assim, ó. Não.
Aí eu fiquei olhando assim, eu peguei, tá bom, então tomo o celular, comecei a abrir em fotos dela, tudo, e olhava e dizia, é você. Aí animou um pouquinho ela, aí eu falei, Sophie, dá o celular para a vovó, por favor. Ela me entregou. Aí eu fiquei pensando numa atitude engraçada até, né? Mas eu fiquei pensando, Jesus, que é o coração da gente transformado como uma criança, mas ser chamado a atenção por um filho, por causa de uma coisa boba, como uma criança, que é neto, né? Isso não é uma coisa muito agradável. Mas passa uma lição. Então, a gente olhando assim com isso, então, assim, como o crepitar do espinho é chato você receber uma repreensão. Mas o que é que isso vai produzir no seu caráter? Tolerância, perdão, libertação, sabe? É muito profundo. Isso é uma transformação do caráter. Parece que não tem nada a ver. Mas que, assim, para mim foi enriquecedor, entende? No sentido de eu estar compartilhando, eu falei isso ontem na classe da Escola Sabatina, sabe? No sentido assim, de alguma forma houve uma transformação para mim. E já que eu sou alguém que, pela minha vida, como Deus tem me transformado, e isso motiva outras pessoas também, né? Todo mundo que está aqui porque quer aprender. Podia estar fazendo outra coisa. Aliás, quando nós fizemos a outra classe, na outra eleição, eu pedi para você orar pela... A gente sabe o que vai conduzir, né? Eu vou orar também, eu quero também que você ore, porque eu saí daqui com muita paz para votar, sabe, Eric? Muita paz mesmo, na certeza da condução de Deus. Porque todo mundo não tem medo da morte, tem medo do sofrimento. O sofrimento é algo cruel, e ele é muito amplo, tem muita história para contar. Mas, assim, e quando Deus te dá paz diante do medo, você consegue, sabe, ficar tranquila, tranquilizar outras pessoas. Então, acho que foi um momento ímpar, né? E eu queria também, quando você terminar, você orar para Deus dar sabedoria para nós que vamos, eu ainda vou votar, e Deus salvar a nossa pátria, salvar em todos os sentidos, né? Pelos dias difíceis que a gente sabe que vem pela frente, mas o que mais entristece a gente, que mais a palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora o medo, né? Então, para Deus dar, assim, para a gente essa coragem da gente poder enfrentar os dias que virão, mas dar sabedoria para a gente votar, porque agora é o nosso momento, e Deus conduzir os rumos da eleição e fazer por nós melhor do que a gente sabe pedir ou pensar. Acabei. Amém. Vamos orar. E Tani, fazer o último comentário, né, para encerrarmos. Essa história que a Osana contou, achei muito interessante. Me lembra um texto que fala assim: dê cada um amor em vez de exigir. Ela exigiu o celular, né? Ela exigiu que a neta concedesse para. Tudo bem que as crianças são as que têm que obedecer, né? Não os adultos, as crianças têm que ter mais respeito, mas dar amor é melhor do que exigir amor. Você puxou bem. Quando a gente exige, isso cria um bloqueio ainda maior para que a outra pessoa queira dar. Mas quando a gente dá, cria uma possibilidade para que a pessoa também quebre o seu egoísmo e conceda.
Então, talvez ela não conceda, mas aí é questão da liberdade. Cada um tem a liberdade e o tempo de maturação, né? Então, e Deus também respeita isso. Eu acho que a gente pode até apresentar de vez em quando alguma necessidade, mas quando é uma necessidade, dizer, né? Como Jesus pediu para os discípulos, por favor, orem comigo. Mas ele respeitou a liberdade deles de dormirem ao invés de orar. Só que isso era algo terrível para Jesus, né? Mas ele respeitou mesmo assim. E não só respeitou, mas ele se importou com os discípulos quando isso aconteceu, e não consigo mesmo. É isso. Interessante. Então, aqui a questão, né, que você comentou é se não me engano, um texto do Espírito de Profecia, né? Dê cada um amor. Achei aqui, A Ciência do Bom Viver, página 361. Dê cada um amor em vez de exigi-lo. Cultive aquilo que tem em si de mais nobre e esteja pronto a reconhecer as boas qualidades no outro. É um admirável estímulo e satisfação saber que alguém é estimado. A simpatia e o respeito animam na luta em busca da perfeição, e o próprio amor cresce à medida que estimula a propósitos mais nobres. Amém. Então, dar amor em vez de exigir, estimar as pessoas. E aí, como o primeiro verso de hoje, melhor é a boa fama, o ser estimado, né, como em Provérbios 22:1, riquezas do que aparência, do que tudo o resto. Melhor é ouvir a repreensão, porque a alegria do tolo é passageira. Então, o riso dele, a canção dos tolos é algo que passa muito rápido, mas vamos nos tornar sábios aceitando hoje a repreensão de Deus e buscando, né, a direção dele. Vamos orar, vamos também orar a escolha dos governantes, e também aquele que for escolhido, vamos continuar futuramente orando, né, pelos governantes. A Bíblia nos orienta a orarmos pelas pessoas que têm responsabilidade, pelos governantes, pelos líderes. Para quê? Para que tenhamos a vida quieta e sossegada. Então, vamos pedir que Deus, por vontade de Deus, ainda manter ao máximo possível a paz, a tranquilidade, né? O mais que Deus dirige, né? Oremos então. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo dia, pela oportunidade que nos deste de estudarmos, compartilharmos e nos aprofundarmos no conhecimento que está na Tua Palavra. Obrigado pela compreensão melhor de alguns textos que não eram tão claros. Obrigado pelas experiências e diferentes visões e formas de compreender, e assim podemos crescer juntos. Pedimos, Pai, humildemente agora Teu Espírito a estar sobre cada um de nós. Dá-nos sabedoria, o que falar, o que fazer. Dirija também a todos os que vão votar, que seja para a Tua glória, o mundo e todo o país, na verdade, que vai estar hoje, nesse dia, então, decidindo algo que pode mudar o destino da nação, e guia, Pai, segundo a Tua vontade, esteja conduzindo, por favor. Pedimos Teu Espírito a estar à frente, e se for Tua vontade, mantenha o máximo possível ainda tempos no máximo possível de tranquilidade, e desperta-nos para aproveitarmos esses momentos para pregar o Teu Evangelho. Pedimos e agradecemos, Senhor, porque Tu estás já ouvindo, cuidando e respondendo segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Um ótimo dia, uma ótima semana. Até a semana que vem, se Deus quiser. Boa semana para todo mundo.